E hoje tem sessão plenária no Supremo. Vamos saber agora o que está previsto na pauta. Direitos Fundamentais abre a pauta da semana com a continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, em que se questionam dispositivos legais que restringem o uso de aditivos de sabor e aroma em cigarros. Também no tema Direitos Fundamentais, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, ambos sobre a possibilidade de se reconhecer o direito de transexuais à substituição do prenome e do sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de mudança de sexo. O último processo é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre o exercício da profissão de optometrista. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica, boa tarde. Bom, Gisele, o que essa resolução da Anvisa regulou? Bom, praticamente a resolução proibiu tanto a comercialização como a fabricação de cigarros e a importação de cigarros com aditivos. Ou seja, proibiu qualquer aditivo, tanto que diz respeito a aroma quanto aqueles referentes a sabores, só permitindo que os cigarros sejam comercializados ou importados aqueles que tenham apenas tabaco e água. Então, essa resolução, que é de 2012, concedeu um prazo de 18 meses para que essas empresas ligadas à fabricação e importação do cigarro pudessem se adequar a essas questões. Ela praticamente, a partir do momento em que ela, então, proibiu essa utilização, essa possibilidade de comercialização e importação de cigarros com aditivos, a Confederação Nacional da Indústria acabou ajuizando aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando aí que a Anvisa acabou extrapolando do seu poder de regulamentação. Como é que está a análise desse tema aqui no Supremo? Bom, ele começou a ser analisado, inclusive nós tivemos, logo em 2013, a ministra Rosa Weber, que é a relatora desse caso, ela acabou concedendo a liminar, que foi requerida na ADI pela Confederação Nacional da Indústria, e acabou suspendendo uma série de dispositivos dessa resolução da Anvisa, porque ela entendeu que isso seria importante para evitar uma demissão em massa, o fechamento de fábricas, e também levou em consideração a perturbação da ordem pública que aquela resolução, da ordem pública não, da ordem econômica que aquela resolução acabaria, na verdade, implicando, e também em consideração ao princípio da livre concorrência. E aí houve então a concessão dessa liminar, e na sessão de hoje à tarde os ministros devem analisar não só a questão o próprio mérito da decisão de maneira definitiva, o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela adotou um rito mais rápido da análise dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, hoje, os ministros devem analisar a constitucionalidade ou não dessa resolução e de uma lei que regula aí toda a atuação da Anvisa. Será que o julgamento hoje é sobre essa liminar que você disse? Ele vai ser sobre o próprio mérito da ação direta de inconstitucionalidade. A liminar ela já foi concedida e agora os ministros devem se debruçar sobre o próprio mérito da decisão, ou seja, sobre se essas normas, de forma definitiva, devem ser declaradas inconstitucionais ou não. Gisele, 2 processos envolvendo o direito de transexuais, né, que tratam da alteração do nome, também estão previstos hoje na pauta. Também vai ser analisada a possibilidade de alteração do sexo no registro civil, é isso? Nós temos exatamente 2 processos sobre esse tema, como você mesma mencionou. Uma é uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Marco Aurélio e o outro caso é um recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli. É um julgamento conjunto e eles devem, o que se pede nesses 2 casos é exatamente a possibilidade de mudança do prenome, que nós conhecemos como nome, e do sexo no registro civil. Então, inclui exatamente esses 2 aspectos que você mencionou. Agora, a grande discussão é saber se para essa alteração há necessidade de se submeter a uma cirurgia para redesignação de sexo no caso dos transexuais. Então, o que se pede é uma interpretação conforme a Constituição de um dispositivo da Lei de Registros Públicos. E o que prevê essa Lei de Registros Públicos? O artigo 58 da Lei de Registros Públicos, ele trata da possibilidade de você alterar o prenome em casos excepcionais. O que acontece na prática é que as pessoas, têm um nome, e esse nome ele é definitivo, normalmente ele não vai mudar. Somente em casos excepcionais é que se admite a alteração do nome
E isso acontece quando o nome ele acaba causando, por exemplo, uma situação de constrangimento, uma situação de vexame. E aí, em razão dessa possibilidade, essa imutabilidade, ela acaba que não é absoluta. Ela pode, então, ela admite a mudança nesses casos que eu acabei de mencionar. E é dentro dessa previsão da Lei de Registros Públicos que a Procuradoria-Geral da República, então, entende que essa possibilidade que se tem para que a pessoa tenha uma correspondência entre aquilo que está no registro e a sua identidade real, entende que é possível fazer essa alteração sem condicionar, sem exigir que o transexual faça essa mudança de sexo previamente para conseguir, então, alterar o nome no registro civil. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Amanhã a gente volta para ver quais foram as decisões aí dos ministros. Eu que agradeço. Até amanhã. Até lá.